Olá, eu sou a Sakura Pronce e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um truque de mágica. Eu vou ensinar como ir do preto e branco pro colorido. Não, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a tiara da personagem Wanda dos X-Men. Bom, eu sempre fui muito fã de quadrinhos, eu costumo tirar sarro, principalmente com o pessoal que acaba acompanhando a gente em live e tal, que a maior parte das pessoas cresceram lendo Turma da Mônica, e eu cresci lendo quadrinhos como X-Men e outras coisas que tinham da Marvel e da DC na época. A minha mãe e o meu tio, eles colecionam há muito tempo, praticamente desde o lançamento dessas empresas, e então eu acabei herdando deles essa mania, essa coisa de ler quadrinhos. Eu lembro que no banheiro de casa sempre tinha um quadrinho ou outro pra gente ler, na época que não existia celulares pra gente ficar Na época que não tinha celulares pra gente ficar rodando no Instagram, a gente lia quadrinhos. E a Wanda sempre foi uma das minhas favoritas. Ela sempre foi uma mutante extremamente poderosa, com uma carga emocional muito grande, e sempre foi uma personagem que eu gostei muito. Quando a Marvel, no universo MCU, começou a introduzir a personagem, eu fiquei muito feliz com a introdução dela. E agora com a série WandaVision, realmente acendeu aquela vontade que eu sempre tive de fazer cosplay da Wanda, que tava na minha listinha de coisas pra fazer há muitos anos. Então a primeira parte que eu fiz desse cosplay, e eu espero que vocês gostem, porque se vocês gostarem, com certeza eu trago o resto do tutorial pra vocês, vai ser primeiro a tiara da Wanda. Essa peça foi feita com EVA de 5mm e para ela eu utilizei ferramentas como micro-retífica. Apesar de eu usar ferramentas como a micro-retífica para fazer esse tutorial, eu acredito que ele se enquadre na categoria de iniciante. Como vocês sabem, aqui no canal a gente divide os tutoriais entre iniciante, intermediário e avançado, para ficar mais fácil para o estudo de vocês. Se você não tiver uma micro-retífica, você pode utilizar um estilete extremamente afiado para fazer essas bordas da peça. Não vai ficar tão lisinho como ficou com a micro-retífica, mas com certeza você consegue reproduzir esse tutorial. Então o primeiro passo, depois de acertar o molde que eu quero para minha peça, é cortar ela no EVA. Aqui eu tô dando aquela afiadinha antes para poder o estilete fazer um corte bem bonito, e eu vou utilizar um EVA de 5mm. E eu vou cortar não muito me preocupando com os ângulos, porque eu vou lixar depois com a minha micro-retífica. Então o ângulo que eu cortar, tanto faz. A minha única preocupação é se eu vou fazer um corte bem limpo, o mais limpo possível que eu conseguir. Mas como eu falei, eu vou lixar ela depois com retífica, então qualquer pequena imperfeição eu consigo acertar depois. Esse molde vai estar disponível depois para quem é membro do clube, em algum dos próximos meses deve entrar, e eu tô pensando também em liberar eles aqui para os membros do clube de canais. Então se você se interessa em ser membro do clube de canais do YouTube e se tornar um polvinho, dá uma olhada aqui embaixo no botão Seja Membro, que provavelmente eu vou liberar esse molde aqui para vocês. Depois que eu acertei o corte, eu vou pegar a tesoura e vou começar a desbastar as bordas. Como eu comentei, eu vou lixar. Então, o processo para agilizar um pouco o meu trabalho é já tirar o volume do EVA cortando com a tesourinha. Nisso eu consigo acertar o volume da peça, deixando ela mais curvada e mais bonitinha. E aí eu tenho que fazer menos trabalho depois com a retífica. Por isso que eu não me preocupei exatamente em ter um corte super limpo, porque eu vou acabar lixando depois e acertando. Se você não tiver como lixar depois com a retífica, eu recomendo que você faça um corte bem limpo, com um estilete bem novo, bem afiado, e não faça esse processo com a tesoura, porque esse processo com a tesoura vai deixar vários beliscões na sua peça. Nos cantinhos que a tesoura grande não cabia, eu utilizei uma tesoura pequenininha. Vocês já devem ter visto eu utilizar várias vezes essa tesoura pequenininha, e ela é uma tesoura de cortar unha. Eu gosto bastante dela, ela é curvada, facilita bastante o trabalho. E se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, eu uso muito o Instagram, mas eu ando fazendo lives quase todo dia lá na roxinha. Então dá uma olhada aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tem uns links pra vocês. Agora a gente vai começar o processo de lixar essa peça. Eu estou utilizando máscara e óculos para minha proteção, e eu vou começar lixando bem devagarinho para criar um ângulo na minha peça. Eu não quero que seja uma curva, eu quero que seja um ângulo. Eu vou lixar com bastante delicadeza. Na dúvida, você começa com as potências menores da sua retífica para ir para as potências mais altas da sua retífica. Assim não corre o risco de você acabar comendo muito material logo de cara. E também você sempre vai ter que lixar respeitando a rotação da sua retífica. A retífica é uma ferramenta que roda sempre para um único lado. Então respeite a rotação da sua retífica, fazer o processo de lixar a sua peça ser bem mais tranquilo e menos estressante.
Depois que eu lixei a minha peça, eu vou esquentar ela toda com soprador térmico. Se você não tiver soprador térmico, você pode utilizar secador de cabelo. E é muito importante essa parte desse processo, porque quando você lixa o EVA, ele fica cheio de textura. E esquentar ele vai fazer com que ele fique bem lisinho. Essa também é uma parte importante, principalmente nessa peça, porque a gente vai curvar ela. Então, para isso eu preciso esquentar o EVA para depois poder modelar ele. Eu vou esquentar ele dos dois lados com bastante generosidade. Se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui no canal chamado Tudo sobre EVA, onde eu explico bastante a relação do calor com o EVA. Recomendo o vídeo para vocês. E aí, depois que eu bastei bastante calor dos dois lados, eu vou começar aos poucos a modelar. Eu esquento um pouco e coloco ela no meu rosto, obviamente não muito quente, para que ela pegue o formato do meu rosto e depois exagero um pouquinho mais com as minhas mãos para ter certeza que a curvatura tá do jeito que eu quero. E eu faço isso também com as partes de baixo, essas pontas de baixo da tiara. Eu esquento ela e modelo para ter certeza que ela vai ficar do jeito que eu quero. Repito esse processo até eu estar completamente satisfeita. E se você se interessa em estudar mais sobre cosplay, você pode dar uma olhada aqui embaixo, também no primeiro comentário fixado, o link para o Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura, onde você pode estudar mais sobre cosplay, onde você vai receber moldes todos os meses e onde você tem uma comunidade exclusiva no WhatsApp para a gente conversar e trocar ideias. O pessoal sempre tira dúvidas por lá e compartilha o que está fazendo. É bem legal e eu acredito que se você se interessa pelo projeto, se interessa por estudar mais sobre cosplay, com certeza vai ser algo que você goste. Depois que a gente esquentou o EVA e modelou ele certinho, a gente vai entrar no processo de primer. Pro primer, para essa peça, eu escolhi batida de pedra, porque é um primer que me possibilita lixar ele e deixar a minha fase do primer o mais lisa possível para aceitar a minha tinta. Isso vai fazer com que a peça fique muito bonita na finalização. Eu já falei sobre esse material aqui antes, esse primer aqui antes, mas basicamente é muito importante você seguir esses processos na peça. Você modela o seu EVA, esquenta ele, depois passa primer e aí você vai para pintura. Se você não quiser usar batida de pedra, você pode utilizar cola branca ou até outros primers que tem no mercado que dá para se utilizar em plástico, né, que é o EVA. Mas aí depende do acabamento que você quer e do que você gosta de trabalhar. Eu passei algumas camadas sem diluir. Eu passei a camada, lixei, passei a camada, lixei algumas vezes. Eu quero que esse EVA realmente sugue esse material, porque isso vai fazer com que essa modelagem que eu fiz na minha peça se solidifique. O primer vai fazer com que a minha modelagem ela fique mais firme, né? Que ela fique fixa na minha peça. Depois que a primeira camada de primer estava passada, eu resolvi fazer um reforço na parte de dentro da minha tiara. Não que ela precise, a curvatura dela tá bem firme, mas também porque vai facilitar para que eu coloque depois as presilhas. Então o que eu fiz foi cortar uma tirazinha de EVA do tamanho que eu queria. Eu fiz um piquezinho no meio para ela encaixar melhor na peça. E aí eu vou colar essa tira de EVA dentro dessa minha curvatura já da minha máscara, dessa minha tiara, para que ela fique nesse formato. Essa é uma boa dica caso você tenha dificuldade de fazer uma curvatura com o seu EVA. Você pode colar esse outro material por dentro e puxar esse EVA para o formato que você quer e também para você manter curvaturas na sua peça. Nesse caso, eu estou utilizando ela para manter a curvatura e para facilitar o processo de colocar as presilhas depois. Depois que ela estava bem seca, eu voltei para o processo do primer, onde eu, antes de passar a próxima camada de batida de pedra, eu lixei a camada de batida de pedra anterior, sempre utilizando a lixa de madeira 150 ou menor que essa. Lixas muito grossas vão acabar comendo o seu material e não é isso que eu quero. E se você gostou desse vídeo ou já chegou aqui assistindo alguns vídeos em sequência, se inscreve no canal. Com certeza você vai gostar dos outros conteúdos que a gente tem aqui e vai gostar também de saber que a gente posta vídeo todo domingo às 19 horas. Então se inscreve no canal e ajuda a gente. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais do processo de lixar. Eu uso um pedacinho de lixa por vez, não muito grande, o que caiba na minha mão, e eu lixo ela até ela ficar completamente de uma única cor, porque a batida de pedra ela é preta. Quando você lixa, ela vai ficando acinzentada e você vai conseguir ver todos os buracos e falhas que tem na sua peça. Você vai lixar aquela parte até ela ficar o mais nivelada possível. Se o seu defeito, né, no seu primer tiver muito fundo, você vai ter que encher com mais material e conforme você for lixando
lixando, você vai sentindo que vai ser difícil de você conseguir deixar tudo da mesma cor, tudo no mesmo tom de cinza, e aí é uma boa medida para você saber onde você tem que passar mais material, onde você precisa passar menos material. Eu lixo e passo a batida de pedra, também com bastante carinho nessa lateral onde eu lixei, porque ela é a parte onde vai estar com mais textura. Por isso é importante que você faça essa parte com bastante carinho, porque isso vai transmitir para a peça final, se você não fizer ela ficar bem lisinha. Esse é um dos motivos que eu gosto da batida de pedra. Apesar de eu achar que ela tem várias outras qualidades, com certeza o fato de você poder lixar o material para deixar ele mais liso e conseguir um acabamento mais bonito é um ponto alto, assim, no uso dessa batida de pedra. A batida de pedra você compra em loja de material de construção ou de tintas e ela é um material que normalmente é utilizado na ferragem do carro. Depois que eu fiz uma lixagem que eu tô bem satisfeita, eu vou passar um pouco de água, tirar o excesso e vou lixar como se fosse com uma lixa d'água. Eu não tenho lixa d'água especificamente, mas você pode com muita facilidade molhar a batida de pedra e lixar em cima dela. Isso vai fazer com que a sua etapa de lixar seja uma lixa bem mais fina, bem mais delicada. Você vai acabar retirando um pouquinho do material e você vai ver que ela vai acumular na lixa, mas isso vai fazer com que a peça fique realmente bem mais lisa. Essa é uma dica bem legal para você ter na sua manga. A última camada de batida de pedra que eu vou passar na minha peça, eu vou diluir ela um pouquinho. Eu não quero que ela fique muito grosseira, eu só quero que ela cubra os pequenos lugares onde eu tô incomodada com os acabamentos que são principalmente nessa parte onde eu acabei lixando o EVA. Então para isso eu vou diluir ela, porque aí eu tenho um pouquinho mais de controle do onde eu tô passando. Depois dessa última passada, mesmo ela sendo um pouquinho diluída, eu ainda vou dar aquela última lixadinha nela, porque eu quero ter certeza que não tem nenhum material acumulado. É importante deixar secar sempre muito bem entre cada demão, mas a batida de pedra seca razoavelmente rápido. Ah, e eu passei batida de pedra por dentro da peça também. Não tantas demãos quanto do lado de fora, mas o suficiente para deixar a peça bem mais durinha e resistente. Agora a gente vai entrar no processo de pintura. Primeiro, antes de passar a pintura vermelha, eu vou passar uma mão de tinta preta em toda a minha peça. Isso vai fazer com que a minha peça fique de uma cor homogênea, o que facilita na hora da minha pintura final. Eu sempre recomendo que depois do primer você passe uma cor que eu chamo de cor base. No caso, a cor base vai depender do que você quer da sua peça. Se você quer uma cor neon ou mais viva, mais vibrante, eu normalmente passo uma cor base branca. E se você quer qualquer outra cor, ou principalmente metálico, qualquer uma cor que eu não tenha citado anteriormente, né? Ou metálico, você vai passar preto fosco. É importante que essa etapa seja com a tinta fosca e que você passe ela bem. Essa tinta que eu tenho nesse potinho, ela já tá um pouquinho diluída, não tem importância desde que ela cubra por completo e por igual a sua peça. Espera secar muito bem antes de começar a pintura final da sua peça. Agora eu vou começar com o processo de pintura. Antes eu quero falar que como eu vou fazer uma misturinha de dois vermelhos que eu tenho, eu tô utilizando um negócio que o pessoal chama de paleta úmida, que na verdade é um prato com um papel guardanapo, um guardanapo de papel, na verdade, umedecido com água, e eu coloco a tinta em cima desse papel. Isso vai fazer com que a minha tinta pegue a umidade do papel e fique mais tempo sem secar. Isso é ótimo caso você esteja fazendo uma peça que a pintura vai demorar muito tempo para ficar pronta ou que você esteja usando alguma mistura de peça. Outra coisa legal também desse tipo de pintura que eu tô fazendo é que se tiver qualquer tipo de defeito na pintura, gruminho de tinta, pelo, alguma coisa assim, você pode tirar com o dedo, que nem eu fiz, e limpar do lado da paleta umedecida. Fica mais fácil para você ter controle do seu trabalho e deixar o seu material mais limpo. Também é bom para poder tirar excesso do pincel, da tinta do pincel. Se você quiser, você pode passar no papel toalha que está umedecido e ele vai facilitar você deixar a sua tinta só um pouquinho mais escorregadia, mas sem precisar diluir ela nem nada assim. Eu passei algumas demãos desse vermelho. Eu tô misturando duas cores. Estou misturando o vermelho escarlate, que, né, com um vermelho natal, que é um pouquinho mais vivo, e a mistura dos dois foi o tom exato que eu queria. O tom de vermelho que você vai passar vai depender do tipo de peça que você quer fazer ou do tipo de uniforme da Wanda que você tá procurando. A Feiticeira Escarlate tem quadrinho, tem filme, tem série, tem animação, em cada um deles o uniforme muda, depende da versão que você tá fazendo. Essa tiara também, a modelagem dela pode ser facilmente adaptada para outros tipos de tiara, outros formatos de tiara dela. E aproveita e deixa aí nos comentários para mim que outros personagens do X-Men você gostaria de ver aqui, tutorial sobre eles. É uma coisa que eu devo fazer, que eu
tô me devendo, na verdade, fazer é mais cosplays de quadrinho, principalmente do universo da Marvel, que é o que meu tio e minha mãe liam antes de eu nascer, e com certeza eles passaram para mim essa vontade, esse costume de ler quadrinhos, e a gente leu muito juntos, então eu tô devendo trazer mais conteúdo relacionado a esse universo aqui para vocês. Eu vou pintar a peça do lado de dentro também, mas eu não vou pintar essa tira preta que eu coloquei, essa tira de EVA preta que eu coloquei. Eu também não passei primer nela, eu quero deixar ela mais crua possível, porque é nela que eu vou colar as presilhas. E se eu tiver primer e tinta no meio do caminho entre uma peça colada no EVA, eu diminuo o contato dessas peças. Por isso eu não vou pintar essa peça, eu não quero que essa peça seja pintada. Eu repeti esse processo, pintava a peça toda, esperava secar. Pintava a peça toda, esperava secar algumas vezes. Eu acho que eu dei de 5 a 6 demãos de tinta, não muito grossas, eu dei elas um pouco mais fluídas na peça para ficar o menos marca possível de pincelada. Eu também estou usando um pincel mais largo, como você pode notar, mas ele é um pincel extremamente macio. E o engraçado é que ele é um material barato. Esse pincel é um pincel de pintar parede convencional que você compra em loja de material de construção de tinta, mas a cerda dele é muito boa. Eu não lembro a marca, mas ele é um pincel com cerdas brancas e cabo vermelho. Aqui na minha cidade, particularmente, ele é barato e ele é extremamente macio. E como você está usando um pincel maior, você tem menos trabalho para passar, né? E você também deixa menos marcas pequenininhas de pincelada. A peça tá praticamente boa, tem alguns cantinhos dela que eu não estava satisfeita, ela não estava opaca o suficiente ou ela não estava por igual o suficiente, e é nesses pontinhos que eu vou me focar. Essa vai ser praticamente a última mão de tinta que eu passei e eu deixei secar muito bem entre cada mão de tinta. É importante que você deixe secar muito bem. Se você correr com o seu trabalho e não deixar cada mão de tinta secar muito bem ou o primer não secar muito bem, o que vai acontecer é que a camada anterior que foi passada em cima vai rachar, porque a camada de baixo está expelindo umidade. E essa umidade vai ter que sair por algum lugar. Então é muito importante que você deixe secar bem a sua peça antes de começar a próxima etapa, porque senão você vai acabar com trincas na sua pintura. Depois que a peça estava pintada do jeito que eu queria, eu passei verniz nela. Essa parte eu acabei não filmando, mas foi basicamente eu levar ela para fora e passar uma mãozada de spray verniz nela, bem delicado, de longe, bem pouquinho por vez. Aí eu selecionei uma presilha que eu queria de cabelo. Essa é uma presilha convencional, ela é chata de um lado. E aí eu colei ela na lateral dessa tira de EVA que eu tinha colado por dentro. E eu colei ela de baixo pra cima, ou seja, ela vai abrir na parte de baixo. A junta da presilha tá na parte de baixo, né? Porque vai ficar mais fácil pra eu encaixar numa peruca ou pra eu colocar no meu próprio cabelo dessa forma. Se eu prendo de cima pra baixo, fica difícil eu prender na peruca. E é assim que ficou a peça pronta. Se você gostou do canal e quiser apoiar a gente, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo chamado Seja Membro. Vai lá e dá uma olhada nos benefícios. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente. Vocês são sensacionais. De verdade, gente. Vocês vivem no nosso coração. Deixa aqui embaixo nos comentários que outro tutorial de outro personagem do universo da Marvel vocês gostariam de ver por aqui. Eu acho que até hoje eu só postei o cinto da Viúva Negra e agora a tiara da Wanda. Então eu tô devendo um pouquinho tutoriais e coisas relacionadas a esse tema, que é uma coisa que eu tanto gosto, mas acabou ficando negligenciada até esse momento. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Com certeza eu gostei bastante do resultado, apesar de acreditar que depois eu devo mudar o verniz que eu passei para o verniz semifosco ou fosco. Eu sei que muita gente gosta desse efeito brilhante, mas eu particularmente prefiro uma peça semifosca ou fosca. Então, assim que eu conseguir um verniz nessas duas categorias, possivelmente eu vou trocar eles, o que é simplesmente passar um outro verniz por cima dessa peça aqui e tá GG. Ah, e pra você que tá curioso, eu coloquei as presilhinhas. E pra colocar e tirar é fácil, ó. Eu ponho os dedinhos por dentro aqui e com o polegar eu aperto as duas presilhinhas ao mesmo tempo e consigo tirar e colocar na cabeça bem fácil. Não sei se tá reto, porque eu tô sem espelho, mas acredito que tá. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.